Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Arley e hoje nós vamos continuar falando sobre a Semana das Famílias Restauradas. E o tema dessa semana é honrar pai e mãe. Bom, hoje nós vamos usar um pouquinho a palavra de Deus para ilustrar um pouquinho sobre esse mandamento que é o quarto mandamento de Deus, que vem falar justamente, especificamente voltado para as famílias, a necessidade de honrar pai e mãe. E eu quero buscar lá em Deuteronômio 5, versículo 16, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou Yahvé, teu Deus, para que os teus dias se prolonguem e tudo corra bem na terra que Yahvé, teu Deus, te dá. Bom, este é um mandamento que trata justamente da relação nossa com a nossa família, das necessidades que a gente tem de honrar os nossos pais. A gente sabe que a família é a nossa primeira organização social. É na família que a gente começa a construir os primeiros valores, as primeiras virtudes, o primeiro senso de regra, de coletividade. Então a família traz esse espaço para como sendo um espaço de construção social. E é importantíssimo que a gente tenha consciência que dentro desse espaço precisa existir um espaço de hierarquia, um espaço de obediência. Não como uma obediência cega, mas como obediência no sentido de construção para obedecer, para que a gente possa ter colher frutos. Eu acredito que todo pai e toda mãe, em primeiro lugar, ele quer o melhor para os seus filhos. E às vezes, por querer melhor, tudo que ele preparou, às vezes eles acabam, às vezes assim, trazendo muitas coisas, né? Às vezes acabam até mesmo sufocando os filhos, mas com o primeiro sentimento, um sentimento de zelo, de cuidado, não por mal. E o filho precisa entender que esse é um ambiente em que ele precisa ter essa honra. Honrar quer dizer ser grato, quer dizer que a gente deve ser extremamente agraciados por tudo que eles nos fazem. Então a gente precisa exercer esse sentimento de honra. Né? Para que a gente dá honra? Né? Quem é o nosso herói? Quem é nosso espelho, nosso esteio? Né? Depois de Deus, né, que é o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, é a nossos pais terrenos. É a eles que é a nossa autoridade. E é a eles que a gente tem que dar toda a nossa honra. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos, na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais dos filhos. Essa passagem, esse parágrafo, está no Catecismo da Igreja Católica. E ele fala justamente desse dever da família. A família é o espaço onde se dá a condição da educação na fé, na oração e muito mais nas virtudes. É na família que é construído o senso de valor do que é certo, do que é errado, né? É na família que se constrói o senso ético, o senso moral na conduta dos indivíduos. Então a família precisa ser um espaço onde os filhos possam aprender com os pais como serem bons seres humanos, como ser bons filhos de Deus. Bom, os pais devem respeitar e favorecer a vocação de seus filhos. Lembrem e ensinem que a primeira vocação do cristão consiste em seguir a Deus, a Jesus Cristo. A família precisa favorecer e apoiar a vocação dos filhos. E aqui eu não falo vocação não como uma ideia de religiosa apenas, mas uma ideia até mesmo de ser social. A família deve ser o primeiro a apoiar. Quantas vezes os filhos chegam aos pais
e querendo alguma coisa no sentido de estabelecer um futuro, e os pais falam, não, isso não é bom para você. E eu acho que isso não é bom, isso não vai ser bom para você. Eu entendo que os pais querem o melhor para os filhos, mas às vezes a gente precisa apoiar, às vezes não, a gente precisa dar aos filhos as condições necessárias para que eles possam exercer sua vocação. É na família que surgem as vocações. E a gente precisa ter esse aspecto de ser apoio. Os pais precisam apoiar os seus filhos, precisam ensinar, precisam apoiar. Os pais exercem na vida dos filhos o papel de serem mediadores, de serem eles que vão mediar todo o processo que existem na Terra, até eles criarem suas próprias dependências. Muitos filhos passam a vida inteira dependendo de seus pais, porque os pais não ensinaram eles a colher sozinhos. Deram a vida inteira tudo para eles de mão beijada, e aí eles não aprenderam. Não aprenderam a como construir. As famílias devem, sim, ajudar, apoiar, educar, mas também tem que dar a eles o espaço para que eles possam fazer sozinhos. É na família que a gente tem direito de errar. É na família que a gente tem direito de errar e, ao mesmo tempo, ser corrigido. Porque é na família que está ali o nosso berço, o nosso apoio. É a família que tem que trazer para a gente essa condição de que, mesmo nos erros, mesmo diante de um erro, eu tenho a condição de acertar. Se um filho erra e a família lhe vira as costas, a gente não está dando a ele o direito de acertar novamente, porque já foi feito ali o julgamento e ele acabou. É necessário que a família também seja um espaço acolhedor. Quantas famílias não são acolhedoras? Existem neles situações tão pragmáticas, tão enraizadas de uma sociedade assim cobrativa, que cobra tanto, que a pessoa ela comete às vezes uma situação e a família já joga 1 milhão de pedras, porque ela não sabe acolher. E acolher não é passar a mão na cabeça e falar, isso é tadinho. Não. É falar, olha, você errou. Você, infelizmente, cometeu um ato que não foi bacana. Mas eu te amo. Te amo não porque você errou. Te amo porque eu te amo. Porque amor não precisa ser explicado. Porque se fosse assim, a gente perguntaria para Deus, por que você me ama, Deus? Sou tão cabeça dura? Sou tão assim, teimoso? Então, amor é amor. Então, a gente precisa entender e ter com os nossos familiares esse ato de amor. Mas esse ato de acolher não com o sentido de pacificar, de fazer, passar a mãozinha na cabeça e falar tudo bem. Não. Então a gente precisa acolher, amar, educar, dar a eles as condições de exercerem as suas vocações. E a principal vocação nossa, ser cristão. É na família que nós aprendemos a ser cristão. Às vezes a gente quer ser cristão no mundo, na sociedade, para os outros, mas a gente esquece de ser cristão na nossa família. A gente quer ter atitudes cristãs para com os outros e a gente esquece de ser cristão para com os nossos de casa. E uma das coisas como ser cristão é seguir os preceitos de Deus que Deus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Guardar domingos e festas e guarda. E principalmente honrar pai e mãe. E aí eu volto numa frase do textamento, da passagem bíblica que eu li, que fala justamente disso. Honrarás teu pai e tuas mães, e os seus dias serão longos e felizes.
Então a gente precisa honrar os nossos pais, porque Deus nos faz uma promessa. Quando Ele fala que a gente, quando honrando nossos pais, Ele fala que tudo corra bem na terra e que Yahvé teu Deus te dá. Ou seja, que na terra vai correr tudo bem, mas a gente precisa ter uma atitude de honra, uma atitude de desprendimento. Quantos filhos desonram os pais, sabe por quê? Porque os pais não deram a ele, não representam para ele a figura de autoridade. É verdade. Na vida, os pais têm que ter essa atitude de autoridade, não autoritarismo, porque muitos pais são autoritários. Eu falei de autoridade. Autoridade não é autoritarismo. Nós precisamos entender que nós, os pais, precisam ser para os filhos esse sinal de autoridade, tendo posturas coerentes de uma pessoa que tem que ser exemplo. Os pais exercem na vida dos filhos justamente essa ideia de serem referências. E se os pais não são referências para os filhos não vão ter as atitudes que os pais desejam. Porque, querendo ou não, nós repetimos, nós condicionamos a nossa vida às atitudes dos nossos pais. Certa vez eu estava sentado num passeio olhando um pai, um filho e uma filha que passava do outro lado na rua. E eu estava vendo o jeito do pai andar. E coincidentemente eu olhei para o lado e vi o filho. Pensava assim, gente, eles andam até iguais. A forma como eles se movem, as pernas, o tronco, se mexe o ombro, a cintura. Eles são parecidos até no andar. Porque a gente tende a repetir na vida até o jeito de andar dos nossos pais. Mas para que haja honra, para que os filhos possam honrar seus pais, é necessário que os pais também sejam esses exemplos, sejam referências. Quantos filhos falam com os pais assim? Quantos pais falam com os filhos assim? Vai à missa, você precisa rezar. E aí você pergunta assim, mamãe, você tem rezado? Papai, você tem rezado? Você tem ido à missa? Dentro da pedagogia existem umas premissas que eu acho muito bacana. E uma delas é que fala o seguinte: pais leitores formam filhos leitores. Sabe por quê? Porque o filho vê os pais lendo, então eles também criam o hábito de leitura. Porque eles veem que os pais estão fazendo, eles são repetidores, copiadores. É interessante que na primeira infância, ali por volta de 1, 2, 3 anos, as crianças tendem a repetir as atitudes do pai. Se você chega na escola e você olha ali a relação das crianças com os outros, você pode perceber como que são a relação dos pais em casa. Porque eles tendem a repetir visivelmente, naquele contexto social em que eles estão, as atitudes da família. Crianças violentas na escola, a gente tem quase certeza absoluta que eles vivem ou assistem situações de violência em casa. É nítido. E aí quando eu falo violência, não é só violência de agressão física, não. Às vezes agressão verbal, psicológica, moral, em casa. Porque eles tendem a reproduzir isso nos ambientes sociais. Honrar pai e mãe é um dever soberano que Deus nos deu, no sentido de que nós devemos prestar honra aos nossos pais, no sentido de que eles são autoridades, mas os nossos pais precisam ser referências de autoridade para a gente. É importante eu entender que eles exercem sobre mim uma ideia de autoridade, assim como Deus para mim é a autoridade máxima espiritual na minha vida.
Mas, para que isso aconteça, os nossos pais precisam ter referências. Jesus falava: sejam meus imitadores. Então a gente precisa ser imitador. A gente precisa imitar coisas boas. Se seu filho tem atitudes que não são boas, reflita suas atitudes. Faça uma busca interna de atitude sua. Ah, mas meus filhos não têm que fazer tudo que eu faço, não. Mas as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Como não ser testemunha? O próprio Jesus disse: sede minhas testemunhas. A gente precisa ser testemunha. Pai, exerçam suas autoridades de pai. E eu repito, não é autoritarismo. Vencer tudo pela força, pela agressão, pelo tapa. Não estou falando que isso não possa ocorrer em uma situação drástica. Que eu acho que as palmadas de vez em quando, no momento certo, do jeito certo, na hora certa, ela faz um bem enorme. Mas ela não pode ser a medida de todo dia. Porque senão você acaba criando uma situação de um filho que vai repetir isso na vida social, que vai querer resolver tudo no tapa. Tudo na explosão do sentimento. Então, pais, honrar pai e mãe é um mandamento que Deus nos deu, para que a gente possa colher na terra o bem, mas sejam para os seus filhos esse sinal de autoridade. Sejam para eles esse referencial. Sejam para eles esse sinal de Deus. Assim como Deus é a nossa autoridade, nossos pais devem ser para os filhos essa autoridade. E sempre lembrar que vocês são educadores. Educadores da fé, educadores sociais, educadores das virtudes, de valores, educadores éticos, morais. A gente precisa entender que as famílias têm esse poder. E não adianta depois chorar e pensar assim: o que eu fiz de errado? Quando as coisas passam do tempo, não adianta a gente chorar, lamentar. Não adianta a gente pensar onde foi que eu errei. E sejam famílias acolhedoras. Sejam famílias amorosas. Pais, acolham seus filhos. E a gente escuta muitas vezes em conversas com famílias, às vezes os pais falando assim: eu não tenho relação de demonstração de amor pelo meu filho. E a gente sabe que cada um ama de um jeito especial, de um jeito diferente. Cada um tem um aspecto, uma forma de demonstrar amor, mas demonstrem amor. É importante que o outro saiba que ele é amado. O amor salva. O amar o outro nos salva. Quando eu sei que o outro me ama e quando eu me sinto amado, eu tenho atitudes que são diferentes com as atitudes quando eu não sou amado. Então, sinta-se, demonstre amor, demonstre respeito, exerça, pais, essa autoridade de pai, para que seus filhos possam honrá-los. Às vezes os pais querem honras, mas eles não querem ser as referências. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício de sua liberdade. É dever do cidadão trabalhar para os poderes civis para a edificação da sociedade num espírito de verdade, justiça, de solidariedade e de liberdade. Como eu falei com vocês, a família é a nossa primeira sociedade.
é a nossa microsociedade. Na sociedade não existem as autoridades, né? O presidente, o governador, o prefeito, o juiz, que exercem na sociedade essa referência de autoridade. Na família, essas são as figuras dos pais, essas autoridades. E para que a gente possa honrá-los, é necessário que eles sejam referências, boas referências. A gente precisa entender que Deus colocou a família no mundo para ser justamente esse berço, para ser justamente esse espaço de acolhimento, de amor. Que os pais têm pelos filhos justamente essa missão de ser a autoridade aqui na Terra como uma forma de ser exemplo. Muito mais do que regras, muito mais do que condutas que vão às vezes suprimir, às vezes punir. A família é justamente essa instituição de acolhimento. Então, que nesta semana a gente reflita sobre essa honrar pai e mãe, mas muito mais pensando de que não que o filho deve obediência cega, não com esse olhar de obediência, você tem que me obedecer, mas pensar em que tipo de família, em que tipo de pai estou sendo para os meus filhos. Será que eu estou sendo realmente um pai que tem que ser honrado? Um pai e uma mãe que tem demonstrado que merece honra? Que tem exercido seu papel de autoridade para com seus filhos? Ou é um pai que é pai, como dizia minha mãe, é paia, é maia, e não é mãe nem pai? Que esta semana a gente reflita e repense a nossa função enquanto os pais. Honrar pai e mãe. Aí a gente pensa assim, eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Tem. Nós temos essa missão de obedecer os nossos pais e nossas mães. Mas os pais e as mães precisam fazer uma profunda reflexão de que tipo de honra eles estão sendo. Que tipo de autoridade eles estão exercendo sobre os seus filhos. Que tipo de exemplo vocês estão sendo? Que tipo de testemunha vocês estão sendo para os seus filhos? Que tipo de educação vocês estão dando para os seus filhos? A gente precisa avaliar essas questões. Porque a nossa referência tem que ser sempre a melhor. Como eu já disse, Deus nos convida a ser imitadores, a serem suas testemunhas. E ser testemunha e imitadores de Deus, de Jesus Cristo, nós precisamos ser referenciais de amor. Porque Deus é amor. E Jesus pregou amor. Nos deu o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a nós mesmos. Então, que nessa semana nós possamos refletir e pensar na honra dos nossos pais, em honrar nossos pais e nossas mães. Mas, mais do que isso, pensar em que tipo de autoridade, que tipo de situação de testemunho estamos sendo. Espero todos vocês para a semana que vem. Um forte abraço e continue nos escrevendo, mandando mensagem. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à sua disposição. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!